visit anywhere. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. Dia de retornar para casa a bordo do Jaque EJS4. Decidi iniciar o vídeo ainda aqui no trecho de estrada de terra para compartilhar com vocês um pouquinho da externa do EJS4, 100% elétrico. Choveu bastante durante a noite, então vocês podem ver que tem alguns pontos com bastante lama, deslizando muito bem mesmo. Vou colocar a GoPro no ângulo que vocês tanto curtem e levar vocês até o final ali da estradinha de terra para ver um pouquinho mais do comportamento do carro nessa situação de fora de estrada. Mas como vocês podem checar também, o carro tem uma altura, um vão livre do solo relativamente ok, um ângulo de ataque, ângulo de saída, então dá para trafegar numa boa nesses terrenos. É claro que o que pega muito é se eu tivesse que subir algum trecho muito íngreme e com muita lama. Aí muito provavelmente teria uma certa dificuldade. Aqui a traseira do EJS4, como eu comentei nos outros vídeos, eu acho o design desse carro bem elegante, bem futurista. Frente do Robocop, traseira do Ciclope, né? Bem legal, comentem o que vocês acham. Uma curiosidade, eu cheguei ontem, deixei o carro conectado na tomada doméstica, que é essa daqui. Não reparem a bagunça. Mas vejam só, nesse pino aqui, ó, plugado lá na portinhola de carregamento. Desde o momento que eu cheguei, eu estacionei. Se eu tiver um take, eu vou colocar aí para vocês verem. Deixei carregando desde a tarde de ontem até a saída de hoje, agora às 10h38. Eu cheguei aqui com um nível de mais ou menos 58% carregado e subiu para 87% e uma autonomia estimada em 365 km. Dará para chegar numa boa, sem precisar fazer qualquer parada para recarregar o carro. Certo? É aquilo. Demorou muito para subir nesse nível, mas 110 não era uma tomada específica com aterramento, 220, sem all box e tudo mais, certo? Então vou fazer a transição de câmeras e simbora enfrentar bem de volta. Primeiro trecho com bastante lama, passar devagar, mantendo a aceleração bem de boa. Como choveu muito durante esses dias aqui na região, essa estradinha de terra está bem acidentada com bastante marca d'água, no caminho d'água, então tem que passar numa boa. Primeiro, né, para não ficar aquele balanço todo, assim, ó. Imaginem passando em uma velocidade bem alta, como que é horrível. Então tem que ir desviando, angulando o carro numa boa. Como choveu bastante também na noite passada, na verdade até de manhãzinha estava chovendo lá para as 8 da manhã, tem bastante ponto que está bem escorregadio ainda. Mas é engraçado, né? Carro 100% elétrico, no maior silêncio. Pelo menos a galerinha que estava aí no sítio, principalmente aqueles que ainda não tinham tido a oportunidade de ver um carro 100% elétrico presencialmente, né, ao vivo, ficaram bastante surpresas. Todo mundo fica, nossa, primeiro por conta do design do carro que chama bastante atenção. Conforme eu comentei, na minha opinião, eles acertaram muito bem no design desse carro, tá muito bonito mesmo, futurista, o mais bonito da linha atual da Jaque. Em segundo, quando o carro, você diz, o carro tá ligado, dá um pequeno pezinho no acelerador para você ver ele se movimentando, todo mundo fica de boca aberta, né? Porque realmente
É algo muito diferente do que nós estamos acostumados. É claro que para quem é autoentusiasta, é antenado, gosta de ver as novidades, de assistir vídeos, entender um pouquinho mais, não cria tanto aquela surpresa, né? Mas para quem é um usuário comum, que gosta de carro, que usa para se locomover do ponto A ao ponto B, ir ao trabalho, fazer viagens, essa galera é que tem a reação melhor. Confesso que de tantas pessoas que eu já apresentei, eu já sentia que algumas já estão se convertendo a esse mundo dos carros eletrificados, porque realmente é muito bom, principalmente para quem faz um uso dentro do perímetro urbano. Mas vejam, suspensão super silenciosa. E tem uma coisa que é importante de ser observada aqui: pneus 225/45, perfil relativamente baixo, aro 18. Então é um setup que tende a copiar mais um pouquinho o terreno, né? Pelo menos nesse trecho que eu estou empregando uma aceleração de forma gradativa, de boa, o controle de tração e estabilidade não está fazendo nenhuma interferência. E eu falo, como qualquer outro carro SUV nessa categoria, dessa altura, que eu sempre comento até nos exemplos quando eu gravo o vídeo fora de estrada, na trilha do Morro do Capuava, é basicamente isso. Creio que 80% das pessoas que compram um carro mais altinho, nessa categoria, via de regra tem a vontade, a necessidade também, gosta de fazer passeios como esses. Às vezes fazer uma trilha até alguma pedra, algum pico, ir em um sítio, uma chácara. Então, geralmente as estradinhas são assim. Tem um buraco ou outro, uma costelinha ou outra, né? Mas só de ter uma altura um pouquinho mais elevada, já se torna muito mais fácil o uso nesse tipo de situação. Diferente, por exemplo, se nesse trecho eu estivesse com o meu Audi A3, que é muito mais baixo, né? Aí eu tenho que andar mais devagar ainda, desviar, e mesmo assim, esses pontos que tem essas pedrinhas, sempre bate alguma no assoalho do carro. Nesse ponto, os carrinhos mais altos são super de boa, né? É legal. É aquilo. Pensei que a tomadinha ali, a autonomia nem subiria, tendo em vista da tomada 110 volts. Mas fiquei bem surpreso, hein? Então, se a pessoa não tiver um wallbox e, por exemplo, tenha uma chácara, um sítio numa distância dessa, pode até ser um pouquinho mais de distância, porque se você for passar um final de semana, ou talvez chegue em uma sexta-feira, ou faça igual eu, cheguei ontem no sábado, conectei na tomada, deixei o carro plugado lá, carregando, e ganhei uma baita autonomia já, que dá pra ir e voltar mais uma vez pra cá. Então isso é bem legal. E você não precisa ter aquela preocupação de ponto de carregamento, dependendo da quantidade de dias, o tempo que você for passar, né? 110 deu conta do recado. É claro que é muito, mas muito, muito mais demorado, mesmo quando comparado com um wallbox, ou até mesmo com uma tomada com aterramento correto, 220. Então tem todas essas observâncias, né? Mas cada vez eu vejo que existe sim a possibilidade de você aproveitar e curtir um estradão, uma viagem a bordo de um carro elétrico. Isso é bem importante, né? Eu acho que o principal ponto que as pessoas têm bastante medo ainda quando o assunto é elétrico é justamente fazer esses passeios assim, pegar uma viagem, um bate-volta. Acho que é o calcanhar de Aquiles, né? Mas creio que para quem tenha um roteiro bem planejado ou costuma fazer um trajeto fixo aí, dá pra curtir numa boa. Ó, eu estou andando no Eco,
não estou pisando no freio. Parece até que o inversor atua como o assistente de declive, né? E nesse momento ele está recuperando energia. Então, se vocês observarem aqui no painel, no canto direito tem alguns itens que ele faz aferição, passa informação em tempo real. A primeira é a eletricidade, que basicamente você consegue ver quanto de amperagem você está drenando com a sua aceleração, e da mesma maneira como está agora na parte ali do charger, em recuperação de energia, ele está regenerando o nível de carga, autonomia e tudo mais. Então ó, ele fica negativo, menos 32 nesse caso, ó. Menos 32, mas super de boa. Olha uma capelinha aqui, que legal. Vou parar aqui para tirar uma foto bem rápida aqui de cantinho. Deixa eu posicionar, aproveitar que tá vazio. Pessoal, aqui não tem muito movimento e a galerinha ainda tá dormindo, né? Feriadão. Pegaram o celular, nem vou pausar a gravação. Seguraram, nossa, tá bem barato aqui, pra não levar um rola ao vivo aí. Aquela diquinha básica, pessoal. Celular de ponta cabeça para conseguir angular um pouquinho mais. Vou pegar mais um pouquinho de lado aqui. Olhem só. Foto legal. Fazer até um takezinho para adicionar os vídeos depois. Que legal. Bora continuar. Depois eu vou ter que dar uma duchinha no carro. Recuperar o meu tênis também. Bater esses tapetes. Aqui secou relativamente rápido, hein? Um riozinho ali. Amperagem, conforme eu comentei, nesse trecho mais íngreme, ó, 31, 48. Ela vai alternando bastante conforme o uso. 363. É bom que, se eu não pegar muito trânsito, essa parte aqui tá mais barrenta, tem que ir de boa pra não cavucar. Mas olhem que liso fica. Sabonete. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nesses carros elétricos é travar o piloto automático. Seria muito bem-vindo se esse carro tivesse o adaptativo, cairia muito bem. Ainda mais tendo em observância aqui a queda que teve com essas chuvas. Essas chuvas são bem perigosas, ó. Então, ainda mais observando a categoria do carro, a proposta do carro, acho que seria muito bem-vindo aqui. É um elétrico mais familiar, que se sai muito bem dentro da cidade. Porta-malas de 520 litros, então dá para aproveitar bastante se tem família. Eu acho que se eu tivesse esse carro, uma coisa que eu faria seria subir um pouquinho mais o perfil do pneu. Colocar um pouco mais balão, ainda mais observando que a caixa de roda aparentemente comporta numa boa um upgrade. Upgrade não, né? Um pneuzinho um pouco maior. Esperei ele passar para eu não ir muito aqui no cantinho. Mas por outro lado dá até dó, né? Porque esses pneus aqui são Primacy 4, Michelin, são ótimos. Principalmente para rodagem em estrada. E chuva também. Gruda muito bem, tem um baita grip. Chegando ali no finalzinho, já vou aproveitar do Apple CarPlay, né? Espelhar o Waze para ver qual rota irá traçar. Eu não faço antes porque como aqui não tem sinal, ele fica todo bugado, né? Chegando já na última descida. Pessoal, então dá pra fazer numa boa, né? Pra quem tem essa curiosidade aí,
O único cuidado que se deve ter com o carro elétrico, como as baterias são no assoalho, é aquilo. Você tem que checar, ter conhecimento se a estradinha é tranquila de ser feita, se não tem muito aqueles bloquetes soltos, aquelas pedras, né? Porque isso daí pode acabar danificando a bateria. Se bater muito forte, de uma maneira que tenha contato mesmo com os módulos, isso é uma parte que tem que observar bastante e tomar cuidado. Aqui, ó, descendo sem pisar no freio, como é bem íngreme aqui, vamos ver se ele vai frear muito, regenerando para 17, mas é aquilo, se eu acelerar um pouquinho e soltar, vejam, 45. É legal porque você vai reaprendendo a conduzir o carro e sequer você vai pisando no pé do freio, né? Bem, pessoal, então daqui a pouco eu volto direto de um trecho de estrada aí para trocar mais uma ideia com vocês. Vou organizar aqui o celular, o GPS, vou encostar ali no cantinho e já volto. Bem, agora diretamente da rodovia Pedro Astenori Marigliani. Essa rodovia ficou muito boa porque alguns aninhos atrás, eu acho que por volta de um ano e meio, ela era toda recapeada, com vários e vários buracos. Era horrível trafegar por essa rodovia, principalmente à noite. Você, na tentativa de desviar de um buraco, muitas das vezes você caía em outro buraco. Agora com asfalto novo, muito maravilhoso de andar. Fora que ela é bonita, né? Tem alguns trechos que você passa por algumas plantações, algumas fazendinhas, então você olhando tanto para a esquerda quanto para a direita, você se vislumbra com a paisagem lá. E uma coisa que provavelmente vocês irão conseguir perceber agora é a tranquilidade na rodagem, o nível de lisura da rodagem desse carro em um asfalto bom como esse. Você sequer percebe que ele vem calçado com aro 18, pneus 225/45. Fora o que me chama bastante atenção são esses bancos. Eu acho que eles ficaram muito bons. Uma coisa que me chama bastante atenção, que na minha opinião é um ponto super positivo, é o encosto da lombar. Ele é um pouco mais rígido, então para você viajar por longas horas, ficar sentado nessa posição por um bom tempo, ele é sensacional, porque não dá aquela sensação de desconforto, você fica em uma posição muito boa para conduzir o carro. E aquilo, né, toda a ergonomia, então os controladores do multimídia, as funções do computador de bordo, piloto automático, tudo através do volante multifuncional, com os botões aqui, o farol com função alto, o display aqui do ar-condicionado, as outras funções também tem uma boa posição. Então se eu quiser diminuir ou aumentar a temperatura, é claro que ele não tem aquele toque mais fácil que um botão analógico te proporciona, né? Porque você basicamente sabe mais ou menos a posição, vem, muitas das vezes aperta ou gira. Esse daqui você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, muitas das vezes perdendo um pouco o foco da estrada para aumentar a temperatura, a velocidade do ar condicionado. Acho que poderia ter um botãozinho, mas aquilo é questão de costume também, né? Depois que você se acostuma com esses botões à disposição, eu acho que acaba relevando essa situação. E um outro ponto que eu gostei bastante foi o multimídia. Conforme eu já falei nos outros takes, nos outros trechos e vídeos,
tamanho do multimídia, a posição do multimídia, por ser flutuante, ele é um multimídia slim, então eu curti bastante, fora a qualidade, a qualidade está muito boa, a sensibilidade ao toque, a imagem em si, a nitidez, o nível de contraste, de brilho, está muito bem ajustado. Isso é um ponto bem legal, porque eu já dirigi alguns carros chineses da própria JAC e de outras marcas também, e nas gerações passadas era um problema que eu sempre pontuava, que a interface, o nível de brilho, de nitidez das telas eram um pouquinho mais fracas, principalmente comparado com os concorrentes, né, de época. Então isso me chamou bastante atenção, um ponto que evoluiu bastante. Tem o painel aqui também, que é 100% digital, mas eu acho que, não sei se é alguma película ou é o próprio material aqui de proteção, ele reflete muito, então muito provavelmente vocês estejam me vendo aqui ao fundo, balançando aqui a mão, movimentando a mão. Eu acho que talvez uma película fosca resolva, ou nas próximas unidades uma atualização com esse mesmo material aqui, ó, que reflete muito menos. Eu acho que seria legal também disponibilizar um nível de personalização maior para esse painel. Como já é digital, seria interessante você poder personalizar a seu gosto, então fazer algumas mudanças de informações que você quer que apareça, específica, muitas das vezes o design, talvez a coloração no modo eco, verdinho, no modo normal, azulzinho, vermelhinho. Seria legal, interessante se tivesse essa possibilidade, né? Um outro ponto legal de ser observado também é o peso da direção. Direção elétrica, bem legal, e ela tem um bom ponto de progressividade. Em velocidades mais elevadas, vejam só, ela fica com um peso um pouco maior. E esse carro curte muito o comportamento dinâmico dele. Conjunto de frenagem também é aquilo, via de regra é um carro híbrido, um carro elétrico, tem um poder de frenagem bem significativo quando comparado com um carro a combustão, porque além de possuir, nesse caso, disco nas 4 rodas, também tem o trabalho do inversor, né? Então essa desaceleração do motor elétrico por conta da energia cinética, recuperação de energia, colabora muito mesmo com o poder de frenagem do carro, e também colabora muito quando o assunto é a preservação do conjunto de pastilhas. Eu tive a oportunidade de conversar com um proprietário que já rodou muito bem com o carro dele, e ele comentou que o jogo de pastilhas duraram aí 70 mil quilômetros, se aproveitando muito bem do brake force, né, do carro elétrico. Então isso é bem legal de ser observado, né, porque acaba sendo um gasto a menos. E confesso para vocês que eu estou curtindo bastante essa experiência de fazer essas viagens interioranas aqui para São Paulo, porque dá para curtir uma vibe boa, curtir a viagem, o rolê. É aquilo, para quem gosta de conduzir em estrada, viajar, não importa qual seja o carro, o que importa é que você esteja na posição aqui de motorista, que você esteja no controle e que você faça o seu caminho, o seu tempo e curta as paisagens, os lugares. Mas o que é bem interessante é que você consegue reduzir muito bem o custo, né? Chega a ser bizarro, porque você não tem a preocupação de quanto que tá o valor do combustível, né? É aquilo, eu sei que muitas das vezes talvez seja irrelevante dependendo do público, mas tem aquela sensação legal. Por exemplo, ontem eu cheguei aí na chácara e não gastei R$1 com combustível e sequer com pedágio, porque eu consegui desviar em um caminho que o Waze sugeriu para desvio de trânsito em si, porque estava bem intenso. Então eu fiz uma viagem dessa e não gastei nada, realmente nada mesmo. É aquilo, eu acho que talvez para quem tem a curiosidade, curta a tecnologia, curta carro eletrificado, seja um bom momento para você se aproveitar dos carros e principalmente dos benefícios, né? Uma aceleração para vocês verem, full pedal, ultrapassagem, o carro cresce bem. Os benefícios eu digo no sentido que pelo menos aqui em São Paulo,
grande parte dos pontos de carregamentos, das vagas exclusivas, você tem, de certa maneira, a gratuidade. Então, por exemplo, Graal, é claro que tem preço embutido muitas das vezes, mas por outro lado, um carro a combustão você gastaria da mesma maneira. Então eu digo no sentido de, eu, por exemplo, parei no Graal, tomei um café, eu aproveitei um pouco do eletroposto, do ponto de carregamento, não gastei nada a mais por isso, pela carga. Então tem até no aplicativo da própria ADP, quando você conecta o carro, faz a leitura do QR Code e libera o carregamento, ele fica rodando quanto tempo o carro permaneceu no ponto de carregamento, a carga que nesse período ele mandou para o carro, e no final tem um campo escrito valor. Hoje o valor vem em branco, ele fica zerado, mas muito provavelmente em um futuro próximo, tendo em vista o crescimento das vendas, dos emplacamentos desses carros, em um futuro próximo muito provavelmente já tem todo o campo para isso, a forma de cobrança irá começar. Então será muito mais frequente você ter que despender um custo a mais para se aproveitar desses pontos. Mas por outro lado tem aquilo, muito provavelmente para quem queira um carro elétrico, queira comprar, vá até um wallbox em casa, né? Acho que é um investimento muito bom e necessário, ainda mais se você curte rodar bastante com um carro. Então acho um ponto bem interessante de ser colocado em pauta, né? E tem a questão também, se você morar, residir em casa, a possibilidade de fazer uma estrutura de energia solar com as placas solares, direcionar essa redução de custo a longo prazo, né? Até porque tem um tempo de recuperação da quantia investida, mas direcionar para uma carga do carro, dá para fazer bastante coisa. Acho que hoje eu, Felipe, se fosse escolher um carro elétrico para ter de uso diário mesmo, eu talvez buscaria na faixa ali de preço dos de entrada mesmo, do EJS1. Provavelmente eu ficaria em pauta ali o que proporciona uma boa condução e uma autonomia melhor, porque eu acho que para mim faz mais sentido. Como eu gosto muito de carro a combustão, ainda carro esportivo, a minha combinação perfeita seria um carro, claro, nessa situação de hoje que eu tenho, né, de não ter filhos ainda e tudo mais, acho que um carro pequeno, pequenininho mesmo, assim, elétrico, para usar no dia a dia dele, e um esportivinho para me divertir aí, às vezes colocar em autódromo e tudo mais. O grande ponto é que, dependendo das suas condições, o que eu acho que muitas das vezes entra na discussão, aquele ponto mais radical, né? Não é porque você irá comprar um carro elétrico que você não pode ter uma combustão na garagem, né? Eu acho que o povo é muito radical às vezes nesse ponto. Bem, pessoal, agora com 327 km de autonomia estimada, percentual do nível de bateria em 78, faltam 12 km para eu fazer a transição de rodovia. Acho que muito provavelmente agora eu voltarei da rodovia Fernão Dias para trocar mais uma ideia com vocês. E quando chegar em casa também compartilharei uma autonomia, o nível de bateria que ele chegou, tá? Ar-condicionado ligado, vocês podem ver que eu estou um pouquinho indo num ritmo bom comparado com ontem, né? Porque ontem, como eu peguei muito trânsito, isso acabou ajudando na preservação do conjunto de bateria, né? E outra coisa que vale observar, estou só no carro, apenas com uma malinha ali, a mochila, então o carro está bem leve, tá? Que é aquilo que eu comentei, tudo influencia no consumo. Mesma coisa de uma combustão, quantidade de pessoas, de objetos, modo de condução. Faltam 113 km ainda para chegar numa boa aí. Belezinha? Então daqui a pouco eu volto.
direto da rodovia Fernão Dias. Estou me aproveitando um pouco do piloto automático, que é bem interessante para carro elétrico nesse tipo de situação, quando você quer manter uma velocidade cruzeiro. Como ele tem um inversor muito presente, essa desaceleração é muito mais acentuada quando comparado com o carro a combustão, e principalmente quando no modo eco. É super interessante que você sete uma velocidade, por exemplo, aqui agora está trafegando a 97 km por hora, porque eu não preciso ficar naquele acelera, desacelera, acelera, desacelera. E eu acho que, por ser um pouco mais inteligente, tentar manter uma velocidade contínua, o sistema em si, o piloto automático, provavelmente em determinados trechos ele acabe preservando um pouco mais do conjunto de baterias, da sua autonomia, do seu nível de carga. Por sorte, a volta está sendo super tranquila. Já deu para caminhar um bom trecho, até dei algumas esticadinhas aqui para ver o comportamento do carro, fiz algumas curvinhas um pouco mais forte. O carro está apontando muito bem, ele não tem todo aquele balanço que você espera de um carro mais altinho, um SUV dessa categoria. Aí vem aqueles pontos que eu já comentei, né? Primeiro, isso se dá por conta do dedo Volkswagen no conjunto de suspensão e direção. Vejam como ele tem esse apontamento bem dinâmico e rápido. Outra coisa, conjunto de baterias posicionados no solo do carro. Isso muda muito o centro de gravidade. Via de regra, grande parte dos carros eletrificados que possuem o solo, as baterias posicionadas no solo, a distribuição de peso, claro que ganha o peso e tudo mais, mas isso acaba se equiparando por conta do torque instantâneo da entrega. O peso fica muito bem distribuído, diminui o centro de gravidade, então o carro ele faz curva muito bem. Só para vocês verem um pouco de aceleração, como ele contorna muito bem, não fica balançando. Outra coisa, os pneus, né? 225, 45, 18, isso ajuda muito mesmo. Mais um trecho de curva, como o carro vai bem. Só dosando um pouquíssimo o acelerador. E outra coisa que é engraçada, que eu já comentei diversas vezes, por conta dessa desaceleração mais presente, você acaba reduzindo muito o ponto de frenagem, o pedal de frenagem do carro em si, muito mais na desaceleração. Legal, né? ...249 de autonomia. Se eu tivesse mantido a velocidade um pouquinho mais baixa e não tivesse acelerado naquele trechinho, eu tinha ficado com um pouquinho mais de bateria. Só para vocês verem, tem um fiozinho aqui acelerado. Não dá para mostrar, né? A aceleração, e como o carro cresce junto. Bem legal. Mas esse cara aí é muito emocionado. Ele tá tentando costurar a pista inteira achando que é autódromo. Ele diminui a velocidade, cresce. Pelos cálculos, se eu tivesse mantido uma velocidade inferior, mais de boa, eu chegaria, por exemplo, aqui está com 62, daria para chegar com 205 km de autonomia. Mas como eu dei uma acelerada, ele já caiu uns 20 km, teve uns 20 km de perda por conta da velocidade. É aquilo que eu comentei, quanto maior a velocidade, quanto mais aceleração, mais ele drena a bateria, a carga em si. Então o segredo para viajar de carro elétrico tem que ter esse ponto. Se você for para um lugar
mais perto, que você sabe que dará para chegar numa boa, que tem ponto de carregador e tudo mais, você pode conduzir na velocidade que você bem entender. Agora, se você for para um lugar um pouco mais distante, que é imprevisível se tem ponto ou não, que é uma aventura a mais, eu aconselho, por exemplo, uma viagem mais longa, né, como Curitiba, é manter a velocidade da via. Se for um pouquinho maior, mantenha 100 km por hora, que não tem erro. É super tranquilo, que você preserva mais. É claro que velocidade menor ainda, 70 km é o ideal, mas na estrada não tem como, né? Eu acho que já é exagero e a experiência acaba se tornando um pouco mais chata se você ficar nessa pira de andar muito, mas muito devagar para preservar a bateria e tudo mais. Mas vejam só, uma ultrapassagem full pedal. Bom, lá agora. E é isso aí, pessoal. Agora muito provavelmente eu voltarei já da garagem para finalizar o vídeo, informar quantos quilômetros foram percorridos e com qual autonomia eu irei chegar. Bem, pessoal, de volta. Infelizmente acabei me esquecendo de finalizar o vídeo no momento em que eu cheguei. Como vocês podem ver, estou novamente rodando com o carro, mas para dar um panorama geral, vejam só. Autonomia 165 km, o Trip A marcando 297.2. Aqui, foquei. Então, basicamente, foi uma viagem de mais ou menos aí 140 ida e 140 km volta, certo? Deu pra ir e voltar numa boa, sem preocupação alguma, tudo correu conforme planejado. E ainda fiquei até mais surpreso porque eu consegui dar um pouquinho de carga em uma tomada doméstica sem preparo algum. Vou ficando por aqui. Comentem o que vocês acharam. Se quiserem compartilhar a experiência a bordo de um carro eletrificado, também será muito bem-vindo, principalmente para ajudar a galerinha que tem curiosidade, que tem dúvida referente a isso. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Bipex no lugar do i. É o número 1. Até o próximo vídeo. Valeu. Uepa, falou.